Olá, tudo ok? Eu sou o Mestre Nacional Glaucella, essa é a terceira aula dos finais elementares e hoje você vai aprender comigo de forma rápida e fácil tudo sobre o final de torre rei contra rei. Então vou começar aqui por essa posição bem simples. Jogam as brancas e dão checkmate. A primeira dica que fica é: você só consegue dar o checkmate nas bordas do tabuleiro. Então, para exemplificar aqui, vou só construir a posição. Olha só, todas essas casas aqui são casas de borda e aonde o rei preto deve estar. Se ele tiver em qualquer uma dessas casas, você pode fazer o checkmate desde que seu rei esteja próximo também dele, trancando sua saída. Beleza? Feito isso, trazendo o rei para a borda e colocando seu rei na frente do dele, você consegue dar o checkmate. Obviamente vai ser o checkmate com a torre, porque rei não chega perto de rei. Então essas três casas aqui não é possível que eu chegue com o meu rei, porque o rei dele está ameaçando também. Então só sobrou mover a torre. O único lance de torre que dá cheque é aqui. Depois de dar cheque, o rei não pode ir para nenhuma dessas casas vermelhas, porque continua atacado. Essas três aqui porque o rei ataca. E essas duas porque a torre está atacada. Então, pessoal, nessa parte da aula aqui, vocês vão tentar resolver esse problema. Aqui jogam as brancas e dão mate em 2 lances. E essa é uma posição muito importante. Você tem que tentar não esquecer da ideia dela, porque ela vai acelerar muito o seu final de torre rei contra rei. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que as brancas jogam e dão mate em 2 lances. Mas, antes de tudo, você tem que observar que se fosse a vez do preto, o preto só teria uma casa para jogar, porque a coluna E está controlada pela torre e a coluna C e as casas C7 e D7 estão controladas pelo rei branco. Ou seja, para o rei negro só sobra aí para C8 e eu jogaria minha torre em E8 e conseguiria o checkmate. Mas como nunca é fácil, é a vez das brancas e as brancas têm que conseguir fazer o checkmate em 2 lances. E para isso eu preciso obrigar o rei dele a ir para casa C8. Se ele for para C8 eu dou mate. Então aqui, se desse, eu de brancas, eu iria passar a vez. Eu ia falar, eu passo, o meu adversário ia ter que jogar para C8 e eu daria mate. Mas no xadrez não é permitido pedir para passar a vez. Você precisa fazer um lance, porque senão o outro também passaria e ficaria esse passa e repassa o tempo todo. Quando eu mostro essa posição para o iniciante a primeira vez, ele tende a jogar torre D1 cheque. Sempre quando você fala em mate em 2, o iniciante sempre vai achar que é com um cheque. E não está de todo errado, na maioria das vezes é com cheque mesmo que se inicia. Só que aqui nesse caso, não adianta você dar cheque, porque mesmo que ele vá para casa C8, você não consegue dar checkmate em um lance, porque o único que a casa que você teria cheque é aqui em D8, você daria o cheque, só que o rei dele poderia capturar a torre e em vez de ganhar você empatou a partida por falta de material. E também pode acontecer de quando você jogar em D1, ele não ir para C8, ir para E8. Então, dificultaria muito agora a sua tarefa de dar o checkmate. Uma outra ideia recorrente para o iniciante é jogar o rei em D6. Aqui você conseguiu obrigar ele para C8, parabéns, você fez uma das partes do seu trabalho. Só que perceba que quando você joga o rei em D6, a casa B7 não fica mais protegida pelo seu rei, então ele vai fugir para C8 e quando você tentar dar o cheque, ele vai fugir para B7. E daí você vai ter dificuldade para dar o mate e com certeza vão ser mais que 5 lances, talvez até uns 10 lances aí. Bom, pessoal, para a gente resolver esse problema então,
a gente vai passar a vez, como eu já falei, só que a pergunta é como passa a vez. Então a torre, como ela tem um ataque em propagação, que significa isso? Qualquer casa que eu colocar a torre dessa coluna, ela vai continuar fazendo a mesma função que ela já está fazendo. Eu posso jogar para qualquer uma dessas casas, desde que não seja do lado do rei, senão ele captura. O rei vai ter que mover em C8, porque aqui está impedido pela torre, e nessas duas casas está impedida pelo rei adversário. Vai ter que jogar em C8 e nós vamos dar mate. Perfeito? Então, pessoal, tem mais de uma maneira de levar o rei para uma das boards e conseguir dar o checkmate, mas eu vou fazer aquela que eu considero mais fácil, rápida e que eu uso muito para quando eu vou fazer o bullet ou o blitz, e que vocês já me viram fazendo jogando 1 minuto por 5. Então, nessa técnica você vai usar a torre. Então nessa técnica você vai colocar a torre de forma que ela meio que corte o espaço do rei. Então você viu que eu coloquei ela numa linha que restringiu ao máximo o rei. Agora ele só tem 4 vezes 7, 28 casas. Se ele acabar indo para trás, você vai restringir mais ainda o espaço dele. Então é aconselhável para quem defende que fique andando de lado. E, como vocês já viram no final de dama, a gente não consegue dar o checkmate só com uma das peças, por isso a gente está aproximando o rei. E agora vem o detalhe. Quando você for mexer a torre, mova ela o mais próximo possível do seu rei, de forma que você não seja atacado, mas também de forma que você restrinja ao máximo o espaço do adversário. Então é claro que aqui você não vai jogar em G4 e F4, porque senão o rei te captura e empata. Jogar em D4 é uma boa escolha, só que não é a melhor. A melhor é jogar em E4, que você acaba restringindo o espaço do rei para apenas 12 casas, e quando ele ataca a torre, você pode defendê-la. Esse que é o detalhe. Você tem que escolher uma casa que, caso a torre seja atacada, você possa defendê-la. E agora você fica aqui. E nessa posição aqui, você já pode dar cheque. Ah, professor, mas se eu der cheque agora, o rei escapa para cá. Só que se você lembrar daquela posição que eu mostrei antes, que eu falei que era extremamente importante, você vai lembrar que a torre está fazendo esse papel, e que se fosse a vez do preto ele teria que ir para cá, e eu daria o checkmate, então você vai perder um tempo, ele vem para cá e você dá mate. Olha que simples. Por isso que quando você dá cheque aqui, ele tem que ir para cima. Tem que ir para F6. Então eu ataco, eu defendo a torre, ele joga para G6. Aqui eu gosto de jogar em G4, por quê? Porque se ele volta em F6, de novo, ó, eu vou perder um tempo com a torre, vou obrigar ele para cá e vou conseguir dar o cheque. Beleza? De novo, a mesma técnica. Caso ele vá para H7, cheque. Caso ele vá para F7, volta o tempo de torre, obriga ele para o canto. E aqui é muito simples dar o mate. Aqui tem mais de uma maneira de dar o mate. Tem a maneira direta, que é que normalmente eu uso quando eu vou jogar um bullet, porque aqui eu já programo os lances. Então se eu estivesse jogando um bullet, eu já programaria isso aqui. Já programaria esses 3 lances. Cheque, rei única, perde um tempo, rei única e mate. Mas se não for um bullet, provavelmente eu vou jogar para cá. Porque se o rei vier para cá, eu dou mate em 1. E se o rei for para H8, eu vou jogar o rei em G6 e quando ele voltar eu vou dar mate. Beleza?